eles criam uma crise e eles esperam a reação da população, da massa popular. Depois de esperar a reação da massa popular, eles criam pessoas adequadas para anunciar o que eles pretendem fazer, para dar como solução, mas primeiro vão transmitir a mídia. A mídia é o meio que vai fazer com que esse caos que eles criaram traga medo na mente das pessoas, no terror das pessoas e enfraqueça a fé. O medo é um inimigo da fé. O medo é o inimigo da fé, é a inversão da fé. Quando você tem medo, você para de confiar num Deus que tem um poder acima de tudo, porque o medo bloqueia a tua fé. Bloqueia a tua confiança, destrói a tua confiança num Deus vivo. Aí começa. E depois do caos, depois de ver a reação, eles começam a mostrar a solução, começam a mostrar os meios que podem levar a solução na massa popular, vão ameaçando a massa popular, e no final eles dão a solução como eles querem. A solução é deles. E o outro lema também é: não importa o sacrifício, não importa... o fim justifica os meios, não importa o sacrifício das pessoas. E o lema também da implementação da nova ordem mundial, a era do aquário sem peixe nesse caso, a era do aquário sem peixe, é um lema que o próprio, um dos maiores satanistas da época antiga, e é chamado de patriarca, Aleister Crowley, ele dizia que nós estamos na era do aquário sem peixe e não queremos peixe. E a intenção é fazer o quê? Diminuir a população mundial. Para diminuir a população mundial, eles criam caos. Eles criam guerras civis, criam enfermidades para diminuir a população. Para um número adequado que eles pretendem implementar, o que está escrito é Apocalipse capítulo 13. Você já leste o Apocalipse capítulo 13? Antes que aquilo se cumpra, primeiro vai cair um caos. Quando o caos vai cair, vai sempre se repetindo. Isso é simplesmente princípio de dados. Isso que estamos a ver, essa pandemia, simplesmente existem coisas que acontecem no mundo oculto que a mídia não apresenta, é pior do que essa pandemia. Que eles fazem a morte das pessoas, mas isso faz parte deles. Eles implementaram mesmo isso para criar medo na mente das pessoas, enfraquecer a fé das pessoas, a não acreditar na existência de Deus. Primeiro, os racionalistas pensam: se Deus existe, por que ele permite a morte de pessoas inocentes? Se Deus existe, se Deus mesmo, na verdade, existe, por que essa pandemia está existindo? Por que essa enfermidade existe? Por que as pessoas morrem de uma forma em vão? Se ele existe e dizem que é amor, então, na verdade, ele não é. E se fosse, ele deveria impedir. Se fosse poderoso, deveria impedir. Se não impede, é porque ele não existe. Isso acontece também com os crentes. O sofrimento é um meio de revelar a crise. Às vezes, na vida cristã, é importante que nos apareçam montanhas. É importante que apareça montanha, porque muitas pessoas se converteram por causa das dificuldades da vida. Muitas pessoas estão a morrer com coronavírus, mas estão a morrer na esperança da vida eterna. Encontraram Jesus Cristo nessa mesma crise. E muitos também estão a enfraquecer, têm medo. As igrejas, muitos só iam nas igrejas por influência do fulano de tal, atualmente é para ver quem é quem é. Quem está em Deus, mesmo na casa dele, ele adora a Deus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu quê? Em meu nome, ali estarei. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito em verdade. Okay. Então, Satanás, ele sabe que quer enfraquecer a fé do justo. Isso não é nada, isso é só simplesmente um princípio. Mamãe, você não está a trabalhar, está a voltar, está na tua casa. Haverá um momento em que caos vai cair e vai acontecer, eles vão implementar mesmo coisas que estão na agenda deles. No livro que eu escrevi, eu menciono mesmo essas coisas que eles pretendem fazer, que eles já fizeram e que eles vão fazer. O que está para acontecer é coisa pior do que isso, mamãe. Isso não é nada. Essa pandemia está a morrer pessoas, na verdade, estão a morrer mesmo. E a doença é real, está mesmo a morrer, mas isso é só o princípio. O que está para vir é para implementar a ordem. Mamãe, já viste alguém, pessoa em forma de anjo caído, possuído por um anjo caído? Ele não tem piedade de nada, não tem afeto natural, não tem afeição natural. É cruel, de crueldade. Então devemos, no momento de nós nos apegarmos aos pés de Cristo. O justo viverá pela quê? Pela fé. Diz Hebreus capítulo 10. Amém. Amém. E se ele recuar, a minha quê?
a minha graça não estará sobre ele. Ok, muito obrigado, Gabriel. Já está.